Bora falar dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Marco Polo, que é uma das maiores empresas da minha carteira de investimentos. Os resultados decepcionaram, as margens diminuíram, mas será que hoje seria uma oportunidade ou será que seria um bom momento de venda? Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já é inscrito no canal, dá um like aqui na confiança. Se você não é inscrito, inscreva-se porque me ajuda e muito. Então, mostrando um pouco da teleconferência e dos destaques, o crescimento da receita líquida foi de 8,2%, 51% de crescimento nas operações internacionais, e esse foi o ponto que salvou os resultados da Marco Polo, porque no mercado doméstico ela acabou decepcionando. 43% na receita líquida das exportações, um ROIC muito bom de 25%, uma margem líquida também muito interessante de 13,2%. Isso indica que a cada R$ 100 de faturamento da empresa, 13,2 vira lucro diretamente no bolso e um lucro líquido de 329 milhões. Outro ponto interessante é que a Marco Polo foi fundada em 1949 e é listada na bolsa desde 78, então a empresa tem mais de 70 anos desde a fundação e ela destaca que é líder no mercado e realmente a gente consegue ver por essa tabela que hoje ela detém mais de 50% de toda a produção quando se junta as três empresas da Marco Polo, a Nelbus e a Volare, detém cerca de 3.200 unidades, enquanto a produção total no Brasil é de cerca de 6.000. E quem tem a Marco Polo em carteira, assim como eu, tem que entender que é uma empresa que é sensível à taxa Selic e ao mercado. Então percebam que entre 2010 e 2015 houveram diversas vendas incentivadas no setor. Então a produção ficou muito elevada nesse período. Em meados de 2015 a taxa Selic encontrava-se muito alta, então a produção e a economia acabam esfriando. Entre 2016 e 2019 houve um aumento na produção novamente e depois veio a pandemia e desde 2020 a Marco Polo vem se reestruturando. E um ponto de destaque nos slides da Marco Polo, eles dizem que entre 2012 e 2024 a idade média da frota brasileira passou de 8 para 11 anos e 4 meses, e em algum período os donos dessas frotas têm que retornar, têm que comprar novos ônibus ou carrocerias, então esse poderia ser um bom impulsionamento na produção da Marco Polo. E para quem não o conhece, hoje a Marco Polo trabalha em 4 segmentos. O segmento rodoviário, que é o de transporte de passageiros que a gente vê nessas rodoviárias. O segmento urbano, que é esses ônibus que a gente vê, que são os ônibus urbanos que nós vemos na rua de transporte de passageiros, micro-ônibus e Volares, que atendem principalmente escolas. E hoje, olhando a receita líquida por segmento, 41% vem do rodoviário, que é um segmento mais pesado e normalmente detém margens melhores. 7,8% do Banco Mônio, que é um banco que a Marco Polo utiliza para os seus clientes para financiamento. 26,7% do segmento urbano, que é outro segmento que detém boas margens, 7,2% de micros e 17% de Volares. E conforme já havia adiantado, esse foi um ponto de decepção pelo mercado, visto que a produção doméstica no Brasil decresceu em 8,2%, porém o que salvou a Marco Polo foram as exportações e as unidades externas, visto que a Marco Polo tem atuação na África do Sul, Austrália, China, México e Argentina, então as exportações cresceram em 18% e as unidades externas cresceram em 26%. Então, olhando o consolidado dos resultados, a receita líquida subiu em 8,2%, principalmente puxado pelas exportações e pela receita no exterior, enquanto as receitas no Brasil caíram em 15%, um lucro bruto de 15%, um EBITDA de menos 9,9% e um lucro líquido de queda de 1,8%. E você pode me perguntar, bom Rafael, se o lucro cresceu em quase 16%, como que o EBITDA decaiu em 10% e o lucro líquido em quase 2%?
1%. Esse foi efeito não recorrente, visto que a Marco Polo detém uma empresa no Canadá que chama New Flyer, e ela fez uma aquisição em 2019 e teve que fazer alguns pagamentos na ordem dos 70 milhões agora no terceiro tri de 2025. Isso acabou afetando diretamente o lucro líquido EBITDA. Porém, esse foi um efeito não recorrente que não deve acontecer para os próximos trimestres. E eu achei esse slide muito interessante, porque como eu venho acompanhando a Marco Polo, ela destaca os seus pilares de crescimento com desempenho e perspectivas no mercado europeu. Então, em outubro, a Marco Polo participou de uma feira e ela quer entrar com força nesse mercado. Então, ela fez o lançamento de 2 modelos de ônibus, com a homologação e as vendas a partir de 2026, e entregas no final de 2026 e início de 2027. Então ela deve entrar no mercado europeu para os próximos anos, e ela destaca como crescimento o avanço nos vetores de crescimento, operações internacionais e eficiência como oportunidade para 2026. E eficiência seria aumento de lucros e diminuição das despesas. E eu acredito que eles estão focados nesse ponto, principalmente porque a própria Marco Polo já destaca que para 2026 deve ser limitado pela sazonalidade, então 2026 pode ser um ano mais desafiador para a empresa. E um ponto muito interessante é a receita líquida da Marco Polo, que em apenas 10 anos praticamente triplicou no período, saindo de 2,7 bilhões para 8,6 bilhões, e principalmente no mercado interno, que saiu de 1,2 bilhão para 5,4 bilhões. Então a Marco Polo realmente tem feito um trabalho impressionante. Isso acaba virando lucro e dividendo para o acionista. Mostrando um pouco do EBITDA, que seria a geração de caixa operacional da empresa, nos 9 meses de 2024, saiu de 1,1 bilhão para 1,08 bilhão nos 9 meses de 2025, e a margem diminuiu de 19,6% para cerca de 16,6%. Porém, conforme havia falado, esse foi um não recorrente devido à coligada canadense New Flyer, que teve que desembolsar 71,3 milhões devido a uma compra que foi feita em 2019. E excluindo esse não recorrente, o EBITDA teria sido em torno de 19,6%. Consequentemente, isso acabou batendo no lucro líquido, que saiu de 903 milhões nos 9 meses de 2024 para 893 milhões nos 9 meses de 2025, e a margem diminuiu para cerca de 13,8%. E eu achei esse slide muito interessante, porque ele faz o cálculo do lucro líquido por ação. Então, em 2015, a Marco Polo detinha um lucro líquido de 10 centavos e conseguiu subir em cerca de 10 anos para R$1 por ação. Então, esse foi um crescimento composto na ordem de 26% ano contra ano. E olhando a cotação atual da Marco Polo, que gira em torno de R$ 7,50, em apenas cerca de 7 anos, a Marco Polo já conseguiria praticamente reaver todo o lucro do acionista. E um outro ponto que eu sempre destaco nos meus vídeos é o endividamento das empresas. Percebam que a Marco Polo sempre foi uma empresa mais conservadora, não deixa passar um endividamento muito acima de 1,5 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. E hoje, praticamente quitadas as suas dívidas, o endividamento da Marco Polo gira em torno de 0,05 vezes. Então, em apenas um mês de geração de caixa, a Marco Polo conseguiria quitar totalmente a sua dívida. E falando um pouco de dividendos, a Marco Polo anuncia proventos cerca de 3 vezes ao ano, em maio, em agosto e em novembro. Então a gente ainda deve ter mais um dividendo ainda para novembro desse ano. E para quem conhece o canal, sabe que a Marco Polo hoje é a 4ª maior posição na minha carteira, porém muita cautela no momento de comprar um certo tipo de ação, copiando a carteira de outra pessoa, porque o meu preço médio foi em torno de R$ 5,33, e quem conhece o canal sabe que eu havia falado muito da Marco Polo na região dos R$ 4,30, R$ 4,50, e apenas para mostrar para vocês, fazendo uma simulação, essa é a minha planilha pessoal. Então, clicando na minha planilha pessoal de preço teto, hoje pegando a Marco Polo nessa cotação, ela deve pagar um dividend yield na casa dos 7,7%. Porém, como eu comprei a Marco Polo no preço médio de R$ 5,33, o meu dividend yield médio projetado seria em torno de 9,5%. Então, nas cotações atuais, eu acredito que hoje existem novas oportunidades melhores do que a Marco Polo.
apesar de ainda achar uma ótima empresa. E realmente o mercado desagradou desses resultados. Em apenas 2 dias após os resultados, a Marco Polo caiu cerca de 14%. Porém, percebam que desde o início do ano, a Marco Polo já tinha subido cerca de 11%. E para quem conseguiu pegar abaixo dos R$5, conforme fiz diversos vídeos no canal, conseguiu pegar uma rentabilidade de em torno de 20 a 30%. Outro ponto interessante são os insiders, que são pessoas ligadas à companhia, que aparentemente estão achando que a Marco Polo está em preços interessantes, porque tem feito diversas compras e compras de volume alto. 6 milhões em dezembro, 6 milhões em janeiro, 6 milhões em fevereiro, depois mais 3 milhões em abril, 7 milhões em maio e atualmente em agosto gastaram quase 7 milhões e para setembro também cerca de 6 milhões. Então, aparentemente, quem está dentro da Marco Polo está achando que a empresa ainda deve subir na cotação. Mas me conta aqui, pessoal, vocês gostam desse tipo de vídeo, de algumas empresas um pouco mais fora do radar? Ou vocês preferem as grandes do setor? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.